muito boa noite, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do nosso Parada Técnica aqui pelo nosso portal no YouTube, DF10 Brasil. Tá tudo bem contigo? Então vamos lá, sexta-feira, amanhã nós temos representante Candango em campo, tem Ceilândia enfrentando o Luverdense, o Capital novamente lá no Mato Grosso pega o misto. Assuntos para o nosso Parada Técnica de hoje, Parada Técnica mais que especial, porque o bom filho a casa torna, de volta à equipe Show de Bola, dentro do Parada Técnica, nosso querido jornalista, amigo querido de muitas e longas datas, né, quando ainda estávamos na Rádio Planalto, que coisa boa, né? Mário Vilela, seja bem-vindo, Vila! Boa noite, Fábio Santos, boa noite, Marlon Nascimento, boa noite a todos que nos assistem, para mim é um prazer a casa retornar. A única coisa que o Vilela perdeu nesse tempo em que ele, por motivos de trabalho e formação profissional, né, jornalista, o homem fez letras, fez tudo, né, a única coisa que ele perdeu, né, além da companhia, ele perdeu o que eu perdi também, os cabelos, né, só que ele perdeu mais no telhado frontal, eu perdi no telhado traseiral, meu Deus do céu, você estava sentindo falta, né, até me perguntaram, cadê aquele fofinho que não sei o que, tal, né, para com bullying, ele estava, gente, acompanhando a delegação do Flamengo nos Estados Unidos e tal, por isso que ele está com essa cara meio amarrada. Marlon Nascimento, como é que foi a estada nos States of America? Muito boa noite, Fábio, boa noite, Vilela. Fábio, eu inclusive fui cogitado para assumir uma vaga na zaga do Flamengo, mas eu não estava publicado lá no BID, então acabou não dando certo, mas no mais foi tudo tranquilo, Fábio. Tudo tranquilo. Dá saudade de vocês, né? Calmo, sereno e tranquilo. Marlon, não dou conta de você não. Meu Deus do céu. Ia ser jogador lá na zaga do Flamengo. Tá bom. Mas o Flamengo está de volta. Vem aí o Campeonato Brasileiro. Brasília, inclusive, né, através do Metrópolis Esportes, vai recepcionar Vasco e Botafogo. Grande clássico. Com certeza o Estádio Nacional de Brasília vai estar lotado. Aliás, gente, hoje aqui, além da gente conversar um pouco sobre essa tabela da Série D do Campeonato Brasileiro com os nossos candangos amanhã em campo, a gente fala também dos juniores e tal, nessa tabela desse final de semana, porque já é um momento derradeiro, classificatório, aí os 4 do grupo A, 4 do grupo B, que avançam para a próxima fase do Campeonato Sub-20, Campeonato Juniores, do jeito que você quiser. Mas nós vamos tricotar aqui hoje com a dupla, viu? Porque o Estevão, né? O Luiz Estevão, que é proprietário aí desse conglomerado de comunicação que envolve Rádio Metrópolis, o Portal Metrópolis, o Metrópolis Music, que traz a Brasília sempre grandes nomes da música mundial, né? Eu acho que o último show que teve foi The Pretenders, né? Falei até bonito, né? O Marlon fica rindo, esse inglês macarrônico estufado me mata de rir. Ah, Maria, né? E além disso tem o Metrópolis Esportes, que traz os grandes jogos para o Distrito Federal, e agora ampliaram as tendas desse produto chamado Metrópolis Esportes. Essa semana eles anunciaram a compra dos direitos de transmissão da Série D do Campeonato Brasileiro e já estão anunciando para amanhã e domingo. Não vai acreditar não, 14 partidas, 14 transmissões. Será que vão dar conta disso? Como é que isso vai se dar? É assunto pra gente aqui também. Mas antes, porém, todavia, a gente vai falar da Série D do Campeonato Brasileiro, enquanto a galera já põe na tela aí pra gente, vamos falar da Série D, que amanhã tem o nosso gato Ceilândia em campo. Eu pego minha colinha mesmo, que eu não tô nem aí. Tô ficando velho, não tenho obrigação, né, Vilela, de ficar lembrando o jogo. Só o Marlon que gosta de lembrar dessas coisas, eu não. Eu vou aqui, olho no papelinho, meu papelinho, Marlonzinho e Vila, tá dizendo o seguinte, que amanhã nós temos a abertura de mais uma rodada da Série D e seu grupo A5, é a 11ª rodada, com Goianésia e Goiânia, Aparecidense e Porto Velho, um dos jogos da transmissão
transmissão lá do Metrópolis Esportes. A pergunta é, será que Marlon vai estar nesse casting jornalístico para essas transmissões? Ele fez aí uma cutucada que tô fora. Meu Deus do céu, vou cuidar do meu negócio. O Ceilândia enfrenta o Luverdense, 16h30, lá no estádio Abadião, estádio da Cidadania lá de Ceilândia, e o Misto enfrenta o Capital, jogo um cadinho mais tarde, né? 18 horas, são os 4 jogos pautados para essa 11ª rodada. Até para refrescar a sua memória, a Aparecidense lidera este grupo A5 com 22 pontos somados até aqui. Segundo, o Ceilândia com 20, também com 20 a Luverdense. O quarto colocado é o Misto com 16, fechando esse G4, que é o grupo classificatório, porque se a competição terminasse hoje, estas equipes estariam na próxima fase. Aí vem o pelotão de fora, e de pilotão, né, o Vilela conhece bem, né? O que já perfilou em pilotão não é brincadeira, não. O quinto é o Capital, com 13 pontos. Sexto, Goianésia, com 7. Sétimo, o Porto Velho, com meia dúzia. E oitavo, Goiânia, com 5. Eu vou dizer para você o seguinte, que do sexto até o oitavo, já está todo mundo mais morto que sei lá o que, né? Eu vou começar com você, meu querido Marlon Nascimento, apesar de estar lá nos States. Marlon estava lá nos Estados Unidos e como ele não esquece de mim nunca, né? Marlon trouxe um doce de Nerópolis para mim. Na cidade lá americana, não, Marlon? Tava escrito. Nerópolis. Nerópolis. Tá certo. Hein? Tá certo. Tá rindo do que, Marlon? Eu te entreguei, foi? Eu tô rindo do doce. Olha, eu não trouxe... Todo mundo acreditando que o Marlon estava nos Estados Unidos. Todo mundo acreditando que ele ia jogar no lugar do Léo Pereira. Léo Pereira? Conversa fiada, tava lá no interior de Goiás, me traz um doce. Ele trouxe um negocinho pra você dos Estados Unidos, Fábio. Aí eu peguei, Marlon, lá também tem doce. Quando eu olho no fundo, tá Bainerópolis. Me poupe, rapaz. Made in Nerópolis. Made in Nerópolis. Né? Por falar em Nerópolis e essa nossa chave meia goianada aí. Ô, Fábio, eu acho o seguinte, o jogo decisivo do Capital, inclusive teve protestos lá na sede do Capital, time de mercenário, o time não quer jogar, é contra o Misto. Ele vai jogar fora. Ele tá brigando com o Misto. Se ele não ganhar essa partida, esquece, pode dispensar todo mundo e entrar de férias, porque 16 pontos em quarto lugar tem o Misto, 13 tem o Capital. Ele tem que vencer fora de casa o Misto, se ele quiser alguma coisa, se tiver alguma pretensão. É um confronto direto. É confronto direto. Se ele tiver alguma pretensão. Vale quantos pontos? 18 pontos. Vale 6 pontos isso aí. Então, ele tem que realmente ganhar. Já o Ceilândia, que está lá empatado, né, na segunda colocação, 20 pontos cada um, ele e o Luverdense, ele tem que fazer o papel jogando em casa, ele tem que ganhar, tá, para já garantir. Então, eu acho que é o seguinte, a briga realmente desse grupo é o Capital. Ou o Capital vence, ou esquece, pode tirar férias. Vilela, você que mesmo de fora tá de dentro, a gente tem comentado aqui direto, você fala, até assisto, eu não tenho o que fazer, eu assisto o programa, né? Não, o programa, Fábio, é de excelente qualidade, né? E eu quero até abrir uma adenda aqui. É verdade. Tá bom. Tem que dar nome, né? Eu quero até coadunar aqui. Toma aí, Falei, já chegou, já tá na caixinha. R$5. Mas cuidado que o Marlon guarda também, me dá meu dinheiro. Isso aqui é meu dinheiro do ônibus pra eu voltar pra casa. Pois é. Show. Olha, Fábio, dos 30 pontos jogados do Capital, ele somou 13, ou seja, 43%. Agora, restando 4, ele tem que somar 9 pontos para salvar da degola, né? Para conseguir, para classificação, né? Ou seja, 75%. Ele não fez em 10 jogos. Fazendo 43, né? Então, eu acho o jogo capital do Capital é agora contra o Misto, vai a Cuiabá, um jogo dificílimo, porque o Cuiabá sabe que se vencer já derruba um concorrente direto. Então, por essa razão, o Capital tem que ir, né, pensando nos 6 pontos. Porque esse jogo, Marlon, é um jogo de 6 pontos, Fábio. Tá certo. O Vilela é meio tímido, viu? Tem hora que ele não olha muito pra você, não. Mas pode ficar tranquilo. Primeiro e tal, agora tá olhando pra lá, né? Tá bonito agora, ficou bonito, ó. Eita, nós. Rapaz, eu não sabia, Marlon, que eu ia ter no programa hoje 2 homens ligados a número. Você com as suas estatísticas, e aí me vem o Vilela falando de porcentagem, bem pontuado isso, né, Marlon? Eu não tinha pensado nesse treino. Um time que faz ao longo da competição
30 pontos que joga. Que faz 43%, agora precisa de 75%? Tem esperança nisso aí, mano? Muito difícil. Mas futebol, aquela frase de Daniel Prancha, que o futebol só termina quando acaba, e é verdade, porque isso aí vamos colocar o se, ele vencer o misto, ele vai ter uma chance. Não que ele já garanta a sua classificação, mas é uma briga direta. Então, ou ele vai para vencer, ou esquece, tira férias, manda o pessoal para Caldas Novas, ali para Lusiana, ele tem um bar e parque na Lusiana, fazendo um mexer aqui. Rapaz, é bom. Bom, cadê muito os bom. ingressos? Você falou que ia me arrumar. A hora que você quiser, o Tony Hudson, que é o proprietário, já. Então, eu acho que a decisão é essa aí. Ou vai para ganhar, ou vai continuar lá, o pessoal protestando lá, time de mercenário, time que não joga nada. Então, é isso aí. Vou botar uma cerejinha no bolo dessas duas crianças aqui. Marlon falou, se ganhar o misto, né, sai dos aparelhos, mas continua internado, inspirando grandes cuidados, né? Só que é o seguinte, Vilela e Marlon, o Capital ele pega o misto lá amanhã. Você sabe qual é o próximo jogo do Capital? É contra o Ceilândia. É o clássico com o Ceilândia lá no JK, palco onde o Capital pouco vence. Ou seja, o que o Vilela está dizendo aí, Marlon, esse 75% é um troço tinhoso demais de arrumar, Marlon. É uma porrada atrás da outra. O campeonato é isso aí, Fábio. Ele tem que entrar para vencer. Mas não entrou para vencer até agora, Marlon. Mas também trocou. Você fica só alisando o Capital. Quantas vezes ele trocou de técnico? Quantas vezes ele trocou? 3. Pois é, se o técnico perde 3, não tem resultado de 3, troca de técnico. E fala outras coisas que ainda acaba abalando a estrutura do Capital. Você acha que essa denúncia que houve aí, que saiu até no site Metrópolis, que tinha desvio de grana em projetos ligados ao GDF, e aí o presidente veio a público e falou que não tem nada disso e que isso é intriga da oposição, ele deu o nome à oposição, falou que a oposição é Luiz Estevão. É isso, Fábio. Você acha que atrapalha isso aí, Marlon? Não vou falar porque eu não tenho conhecimento da causa, mas acaba abalando, que o presidente ter que vir a público desmentir, acaba sendo envolvido numa situação, isso abala toda a estrutura, sem falar, e isso eu sempre elogiei, a boa gestão dele, que é o planejamento. E dessa vez, na Série D, não fez planejamento. Ficar trocando de técnico, vai chegar onde? Vai chegar onde tá, brigando lá em quinto lugar, tem em quinto lugar 3 pontos do misto. Então é isso que acontece, Fábio. Não houve planejamento, e eu sempre elogiei o planejamento do Capital. Dessa vez foi por água abaixo. Eu lembro. Pode falar. Eu lembro, até lembrar os telespectadores também, que no começo, lá na primeira rodada da competição, nós falávamos aqui, o Marlon Nascimento, o Gilmar, o Rômulo, o Fábio, falava que um time que teria mais facilidade para se classificar nessa primeira fase seria o Capital, pela sua excelente estrutura que tem. Exatamente. Aí nós chegamos agora, faltando 4 rodadas da competição, o time que agora, se empatar ou perder, está fora. Né? Tá fora. Se ele perder e empatar, ele vai tá fazer fora. discurso que está respirando ainda, mas a gente que vive o mundo da bola sabe que está morto. Agora a gente imagina que deve ter algum problema interno, porque senão o time não estava nessa... Você acha, Vilela, que é o extracampo do Capital que está ofuscando o trabalho dentro das 4 linhas? Eu não posso... Ou é uma fase de jogador? O que será, hein? A gente que está no mundo da bola aí, Marlon e Fábio, e você que nos assiste. Tá no mundo da bola. A gente não é bobo. Sempre há burburinhos nos bastidores e a gente imagina, a gente tem essa percepção que futebol o cara não se aprende de um dia para o outro. O cara tem estrutura, tem uma excelente estrutura lá no JK e de repente o time não reproduz em campo, há algum problema. E ele tem, Fábio, ele tem informações que acabam perturbando uma tomada de decisão. Às vezes, as coisas que estão acontecendo fora do gramado acabam afetando no direcionamento do planejamento da presidência, na direção do clube. Isso acaba contratando mal, demitindo mal, isso acaba influenciando. Por isso que está nessa situação que está a equipe do Capital. É má gestão? A gente poderia falar que seria uma má gestão do Capital na atual influências negativas, influências que acabam fazendo com que ele tenha uma má gestão, porque ele era um bom, pelo menos foi um bom gestor até então. Né? Não pode pegar também uma participação que ele debuta
na Série D, né? É a primeira participação dele, já tem garantida a participação para o ano que vem. É um primeiro momento e a gente também não pode jogar todo o resto por água abaixo, né? O que fez até aqui o Capital, que é a equipe emergente do futebol do Distrito Federal, mas que na Série D não se encontrou. E o Marlon costuma levantar a bola e bate nessa tecla o tempo inteiro. Uma das coisas que atrapalhou o Capital foi disputar essa bendita Copa do Brasil, que tomou porrada do Botafogo, venceu aqui na volta, mas os jogadores ficaram nesse clima de Série A e enfrentando no seu dia a dia uma Série D, né, Marlon? Não houve uma separação, quer dizer, findou ali 1-0 pro Capital aqui no Moinho da Garrincha, acabou aquilo ali. Já deu, né? Já deu. Vamos partir agora para a realidade. Aquilo ali foi um sonho vivido, que acabou de uma maneira meio trágica, até gloriosa também, mas acabou. Agora é Série D, é contra Goianésia, é contra Luverdense, Aparecidense, é jogando aqueles estádios que só quem vai lá conhece os estádios, as condições. E aqui também, né? Você está querendo só quem vai lá é que conhece? Então você está querendo dizer que o presidente da federação, Daniel Vasconcelos, não conhece os estádios. Não, ele não vai. Bem, nós que acompanhamos alguns times aqui de Brasília, Fábio, e outra coisa, uma coisa fantástica, Vilela, nós não transmitimos mais jogos no JK aqui em Brasília, porque é mais fácil para a nossa equipe transmitir jogos do Capital fora, que nós somos muito mais bem recebidos, temos muito mais estrutura do que aqui em Brasília, no JK. O JK é o varandão. Toda vez que vai transmitir jogo lá tem problema, queima equipamento, não tem espaço. Então é melhor a gente transmitir jogos do Capital fora, que a gente acompanha, do que aqui. Mas eu acho que é a falta de respeito com o próprio público dele, que a gente vai lá para trabalhar, para transmitir, para levar ao público, ao torcedor do Capital, ao torcedor de Brasília. E aí a gente é recepcionado dessa forma. Eu acho que a Capital tem que rever, a diretoria tem que rever essas questões para que a gente eleve o futebol de Brasília, que precisa estar no lugar onde ele merece. É verdade. Pois é. Tá aí a gente batendo um papo sobre as coisas do Capital. E nós somos os guerreiros do futebol de Brasília. Quem é que lembra? Saudade desse povo bom aí, né? Bons tempos da nossa crônica esportiva. Hoje, rapaz, o negócio tá tão assim... Cheirinho ruim, tá com cheirinho ruim, né? Saudade de Ayrton Dias, saudade de Marcelo Ramos, né? Saudade dessa galera. Nosso Cleiber Beltrão. Eu acho que a Capital tem que virar a página, Fábio. Vira. Mas virar a página para ele é parar tudo e começar a voltar a trabalhar em novembro, né, Marlon? Porque não tem mais calendário para nada. Agora tem a chance. Tem que fazer 75% agora. Dos pontos. Eu vou dar minha opinião, eles vão dar a dele, tá? Direto ao assunto. Porque senão fica aqui, né? Há chance pro Capital, minha opinião, tá? Há chance pro Capital, mas a casa caiu. Marlon. Fábio, eu quero crer, no início do campeonato, a gente Gagueja falou não. O que a equipe do Ceilândia e do Capital estariam entre as 4. Eu cravei isso aqui. E vou continuar acreditando que o Capital vai estar entre os 4. Beleza. E você, Vilela? Infelizmente, eu falo que infelizmente não vai dar para o Capital. Infelizmente. Eu gostaria muito, né, de coadunar com a ideia do querido Marlon Nascimento. É saudoso mesmo, você vai ver o que vai acontecer agora. Meu querido Marlon Nascimento, mas infelizmente não vai dar. O placar foi de 2-1. Eu e Vilela, 1 pro Marlon perdeu. O Fabão perguntou, você não acertou. Pegue o seu banquinho e saia de Vamos aguardar o resultado dentro do jogo de amanhã, né? Podemos retornar aqui na segunda-feira e ter uma impressão diferente. Eu vou ter humildade para falar. A gente quer ver dentro do campo. Dentro do campo, porque os números não apontam isso aí. Quem sabe estocando assim os caras correm, diga, mano. Me lembrou o seguinte, que ano que vem o Gama vai estar com o calendário. E lembrando o Gama, eu lembrei de Rodriguinho, porque ontem, quinta-feira, foi aniversário do Rodriguinho, viu? Ontem foi aniversário do Rodriguinho. Meu querido Rodrigo Belchior.
Exatamente. Né? Rodrigo Rodrigues Lopes. Rodrigo Belchior é o nome dele. Belchior, pois é. Rodriguinho, fica o nosso abraço aqui de toda a equipe Show de Bola, um dos jogadores que a gente tem um apreço. Aliás, são pouquíssimos jogadores que a gente aqui tem um apreço como o Rodriguinho, porque é um cara de uma conduta maravilhosa, sempre foi assim. O Rodriguinho é aquele tipo de jogador que, perdendo ou ganhando, o tratamento dele com o próximo é o mesmo. Porque tem jogador aí que perde o jogo, já quer bater em você, o culpado é você, não fala com você, dá tapa no microfone. Eu acompanho a carreira do Rodriguinho desde que ele subiu dos juniores pro profissional do Gama, esteve na Série A do Brasileiro, eu cobri o dia a dia, era eu, Tadeu Schmidt, Cida Barbosa e Marta Ferreira, ó, os 4, fazendo o dia a dia do Gama, e lá estava o garoto Rodriguinho, ora na lateral esquerda, ora no meio campo. Tô errado, Rodriguinho? Ali com Wagner Benazzi, o saudoso Wagner Benazzi, ali surgiu o Rodriguinho com a carreira maravilhosa, o maior detentor de títulos no futebol do Distrito Federal, recebe o abraço de todo o timaço Show de Bola aqui no nosso Parada Técnica. Falei bonito, Marlon? Falou muito bonito, Fábio. Agora do outro lado, Fábio, ontem também na quinta-feira, o jogador português, o Diogo Jota, e seu irmão André Silva, né, acabaram falecendo. Da seleção, né, portuguesa? Da seleção, né? E também do Liverpool, né? Acabaram falecendo num acidente de carro também. São as coisas da vida e vida que segue, né? É verdade. Vida que segue, bola que rola. Pra falar em rolar da bola, nós vamos virar a página agora, viu, dupla? Vamos falar do Gato Ceilândia, porque o Ceilândia vem de vitória, uma vitória na base de muita confusão no último sábado lá contra a equipe do Misto, virou para 2-1, 2 pênaltis, 2 gols do Tarta, e a galera do Misto ficou na bronca, brigou e vestiário, empurra, chama a polícia e tal, o pau cantou na casa de Noca, mas o importante é que o Ceilândia somou 3 pontos e vai nessa dinâmica da Série D, que não é nada fácil. O Ceilândia vai como se estivesse, Marlon e Vilela, mexendo aquele tabuleiro de xadrez. Ora você avança, ora você recua, ora recua demais, não dá certo, mas ele está, né, equilibrado nessa Série D, e tenho certeza que até aqui, diferentemente do que aconteceu com o Capital, até aqui o Ceilândia em nenhum momento ficou de fora desse G4. E ele estava ali primeiro lugar, segundo, eu acho que uma vez, uma rodada, ele caiu para terceiro. Foi. Só. Mas ele está ali segundo, primeiro. É verdade. Do Mamoré 1-0. O Ipatinga ganhou na última quarta-feira do Mamoré, lá na Vale do Aço, né? Ipatinga, 1-0. E aí agora, amanhã, as equipes se enfrentam, os líderes se enfrentam, ambos com 3 pontos. Se o RT ganhar, vai a 6. Há quem diga que 9 pontos consegue já o acesso, ser o primeiro do grupo, são 2 grupos, consegue o acesso, são 3 equipes por grupo, né? 6 pontos, aí chegando a 9, consegue um acesso aí para a divisão de elite do futebol mineiro. Um abraço lá para o nosso Chapa Quente, que com certeza está nos acompanhando nesse momento. Boa sorte amanhã no jogo, o RT e a equipe do Ipatinga. O Edu, até através do pessoal da direção do RT, eles me convidaram para narrar lá amanhã e dia 12. Eles fecharam um patrocínio de uma empresa e vai fazer um sistema pay-per-view, transmissão em vídeo lá, e me pediram para estar narrando, mas como a gente tem uns compromissos aqui, foi difícil, né? A gente abrir mão para estar lá, é complicado, né? E fica o nosso agradecimento. Mas, voltando a falar da nossa Série D, essas equipes aí que o Vilela citou, Goiânia e Goianésia, tudo já cedendo o jogador. Por isso que eu falei do RT. Bruninho foi pro RT, fez até gol. O gol contra o Mamoré foi do Bruninho, né? Bom de bola. Então aí facilita muito as coisas pro Ceilândia nesse momento derradeiro, né? Bastante. Goiânia e Goianésia, né? Agora eu acho que a Luverdense vem fechadinha, ela vem jogar, vai abdicar do ataque. Eu acho que a maior tempo ela vem partir pro contra-ataque, porque ela sabe que se ela empatar também, ela permanece na segunda colocação. Não tá ruim, né? Não tá ruim para ela. O empate não tá ruim, viu, Marlon? E lá foi empate, né? Foi empate. Lá foi empate. 2-2, né? 2-2, e aqui eles vão jogar fechadinho também. Lá era outra ocasião. Aqui
se o Ceilândia partir com muito ímpeto, pode ser surpreendido, porque eles vêm para jogar com um contra-ataque. Você acha, Marlon, assim, a gente tem 4 jogos pela frente, né? Esse pelotão que a gente tem falado de elite aí, que é composto por Aparecidense, Ceilândia, Luverdense, eu tô colocando Ceilândia em segunda por minha conta, o Vilela tá certo, viu? Porque se você que tem saldo de gols, eu tô botando só pela pontuação. Ceilândia tem 20, Luverdense tem 20, Ceilândia da minha cidade eu ponho ele em segundo, Luverdense fica em terceiro. Ah, porque o saldo de gols perde, não tô nem aí com o resto. Primeira pontuação, Ceilândia para mim é segundo hoje, mas o Vilela que tá certo. Ceilândia é o terceiro, se ganhar, né? E o Aparecidense ganhar também, o Ceilândia fica na segunda colocação. Marlon e Vilela, nós temos 4 jogos pela frente. Esse pilotão de elite aí, Aparecidense, Ceilândia, Luverdense e misto, mais ou menos, essas equipes mais da ponta ali, será que elas já estão assim, com aquela calculadora na mão, assim, vamos pro embate, vamos buscar ficar em segundo, primeiro, vamos lutar não pela classificação, mas pela a colocação no grupo, já pensando na próxima fase? Se você vê a tabela, é o seguinte, Fábio, os times que vão pegar, por exemplo, agora o Ceilândia pega o Luverdense, depois olha a tabela do Ceilândia. Olha a tabela do capital. Aí você vê o misto. Agora a gente vê o povo que está lá na rabeira, que não vai oferecer dificuldade nenhuma. Então, ao meu ver, essa rodada de agora é decisiva. Quem ganhar já começa a ficar tranquilo lá na frente, com exceção do capital, que vai ter que fazer uma coisinha a mais. Tá? Mas se você vê os próximos adversários dos times que estão à frente, só agora que realmente vai pegar a pedreira, com exceção do capital, que pega o Ceilândia depois. É verdade. Quem está com a calculadora na mão, Fábio, para mim é o misto. E o capital? Mais o misto, porque o capital é o seguinte, o capital precisa vencer e vencer de qualquer maneira. Abandonou a calculadora? Não, já abandonou. Ele abandonou a calculadora. O que ele tem que fazer agora? Eu preciso de cada jogo uma decisão. Eu preciso de 3 vitórias. A matemática deles é simples. Eu preciso de 3 vitórias. Se conseguir um empate, a mão pro céu. 3 vitórias e um empate. No mínimo 3 vitórias. Então ele não pode nem sonhar agora contra o misto, empatar. Porque se ele empata lá, o misto soma mais um ponto, né? Ele fica com 14 pontos, e aí ele pega o Ceilândia aqui, o Ceilândia a diferença permanece 3 pontos. Permanece, aí para mim é a matemática. Como diria o nosso grande Ailton Dias, pro capital é calça de veludo ou bumbum de fora, para não falar outro termo. Não ri não. Calça de veludo, rapaz, tem muitos anos que eu não vejo uma calça de veludo. Essa foi boa. Eu nunca tive o prazer de usar. Eu usava a calça menor que usava era calça West Top. Eu já tive calça de veludo, já usei, e aí não era fácil não, porque a namorada falou assim, nossa, essa calça é tão boa e tal, né? Eu falei, para que vai dar problema. Para que vai dar problema, né? Algumas vezes dava problema. Tava. Ô Marlon e Vilela, vocês cutucaram aí um negócio que eu não tô querendo ser maldoso não, mas eu vou botar no colo de vocês de novo. A parada é o seguinte, Marlon falou que tem umas equipes falidas aí, né? Goiânia, Goianésia, Porto Velho, não fede nem mais cheira. Hoje já, sexta-feira, na competição. Daqui por diante, 4 jogos pela frente. Eu falei também que inclusive são equipes que já estão abrindo mão dos seus jogadores. Goiânia já liberou jogadores do time titular, Goianésia também, Porto Velho na mesma vibe. Marlon e Vilela, eu estou começando a ficar preocupado, porque vou até falar baixinho para ninguém escutar. Será que nessa hora pode ter outro tipo de estratégia para levar essas equipes a
respirarem o último fôlego e complicarem a vida daqueles que querem se classificar? O que o Fábio está falando, gente, Traduz, você vai ter a mala branca, né? A mala branca ou a mala preta, porque para dificultar um resultado, tudo vale, né? Futebol e no Brasil tudo vale. Eu acredito que pode até acontecer. Deixa a mala pronta, vai ter mala pronta. O último jogo do Capital é contra o líder da chave. Aparecidense. Lá no Aníbal. Então, eu acho que essa mala não vai existir, não. Ou... Dependendo. Depende. Não sei. A vida do Capital é muito difícil. Mas não é impossível. Eu acho pouco provável. Também acho pouco provável. Mas como o nosso assunto aqui, a gente estava lá no Ceilândia, né, e nós voltamos para o Capital, vamos voltar para o Ceilândia novamente. Marlon, a gente falou que o Ceilândia joga certinho o tabuleiro de acordo com a dinâmica da Série D. Mas a gente, com o nosso coração de torcedor, a gente espera sempre uma equipe pujante, jogo a jogo, mandando o sarrafo para cima. Não é o que a gente tem visto. Ceilândia começou um processo de encontrar muitas dificuldades no enfrentamento com as equipes. Tudo bem que são equipes, por exemplo, os 2 últimos jogos, pegou a Aparecidense antes dessa parada que nós tivemos aí, lá em Goiânia, estivemos nesse jogo, perdeu de 2-0. Aí pegou o Misto, um jogo complicadíssimo, venceu aos 51 do segundo tempo. Méritos do Ceilândia, valeu 3 pontos, mas as dificuldades foram grandes com bola rolando. Você acha que o Ceilândia ainda está precisando de mais acertos aí nesse parafuso? O futebol é sempre você tá tentando pegar os erros da partida anterior para poder colocá-los e acertar no próximo jogo. Nós fizemos o jogo do Ceilândia, em que a vitória ocorreu 50 do segundo tempo, com um gol do Euler de cabeça, e o Ceilândia não jogou nada. Mas teve jogo anterior que ele jogou muito e acabou não vencendo. Então, o futebol, eu considero o técnico do Ceilândia um bom técnico, um cara muito bom. Só que, às vezes, os jogadores não assimilam a orientação e acabam o tempo, o calor, tudo influencia. Né? Então, acho que nisso aí, Fábio, se o Ceilândia mantiver essa regularidade que ele está tendo, ele realmente já está tranquilo, está tranquilo assim, vence, né? Ele dependendo do jogo do Misto e do Capital, se o Capital perde, ele vai mais 3 pontos contra o Capital vai tentar endurecer, mas não vai adiantar nada, já está fora. Então eu acho que é por aí, eu acho que o Ceilândia realmente já está num bom caminho certo. O Ceilândia olha para a tabela e pensa, preciso de 2 pontos, né? Praticamente 6 garantidos as últimas 2 partidas, conforme já dizemos aqui. Aí pega agora a Luverdense, se perder ainda continua no páreo ali tranquilo, né? Aí depois pega o Capital em casa, ou pega o Capital lá no JK, e os outros 2 jogos que o Fábio já falou aqui, que já até dispensaram, já abandonaram a competição. Eu vou até para acrescentar para você aqui, vou passar aqui essas últimas, são 4 rodadas apenas, né? Além da rodada de amanhã, que para você, para a audiência rotativa aqui do nosso Parada Técnica, como a gente costuma dizer no rádio, amanhã tem Goianese e Goiânia, Aparecidense e Porto Velho, Ceilândia e Luverdense é o que nos interessa, Misto e Capital é o que nos interessa. Aí na 12ª rodada, Vilela e Marlon, Aparecidense pega Goianese, olha as galinhas mortas aí, Porto Velho pega Goiânia, Luverdense Misto, olha o jogo tinhoso complicado aí para os 2. Para ambos os 2, né, Marlon? Para ambos os 2. Ambos os 2. E tem Capital e Ceilândia. Aí veja, na 13ª rodada, portanto penúltima rodada, tem Goianésia e Luverdense. Misto e Aparecidense. A vida do Misto não é tão simples não, hein? Capital, Luverdense e Aparecidense. A vida do Misto. Por isso que eu disse que quem está com a calculadora na mão, no momento, é o Misto. O Misto, você tem razão. O Goiânia pega o Ceilândia, tá aí o Ceilândia podendo faturar ponto. Capital pega o Porto Velho. Dependendo da combinação de resultados, o Capital amanhã com o Misto, o Capital com o Ceilândia, se ele conseguir 2 bons resultados,
O jogo com Porto Velho é um desafogo para ele. Se ele tiver duas vitórias, né, contra lá o Porto Velho, Sacramento aí ele pode chegar a esses benditos 9 pontos, mas também se não chegar, se ficar precisando da beiradinha, mas não, vamos para a 14ª e última rodada. Olha para aí. Luverdense pega o Goiânia, jogo morto. Mas aí prefeito de classificação com o Ceilândia se dá bem. Porto Velho pega o misto. Aí o misto, né, baba do boi aí. Aí vixe, a mala pronta. Ceilândia pega o Goianésia, também aí em relação à disputa com o Luverdense, são duas situações mais ou menos equilibradas, e o que o Vilela disse, a última rodada para o Capital indigesta, porque vai a Aparecida de Goiânia e pega a Aparecidense. Aí sim, esse jogo, dependendo do que o Capital fez nas rodadas anteriores, aí sim, aí pode ter alguma coisa lá para se discutir no resultado, viu, Fábio? Mas só que é o seguinte, se o Capital estiver precisando de alguma coisa nessa última rodada com a Aparecidense, ele pode acender um punhado de vela, porque o misto, que seria o seu concorrente direto aí, pega o Porto Velho. Mas o misto tem 2 pedreiras, né? Duas pedreiras. Se ele não tiver êxito... 3 pedreiras, né, gente? 3. Capital amanhã, Luverdense e Aparecidense. Quer dizer, vai sobrar... Vamos supor que ele perca esses 3 jogos, sobra 3 pontinhos para ele fazer 19 pontos, né? E o Capital tem que fazer 7. Tem que fazer 7. Ou seja, hoje, no mínimo, o Capital tem que fazer 7 pontos. Ele tem que ganhar 2 e empatar 1, no mínimo. É muito complicado. Ele empata fora na última rodada e ganha. É verdade, tá difícil. Moçada, a gente está chegando já ao nosso rodapé do nosso Parada Técnica, mas antes eu queria comentar com o Marlon e com o Vilela. Eu fui pego de surpresa boa, inclusive, né? Acho que você chegou a ter acesso a essa matéria, né, Marlon? Você também, Vila? O Metrópolis Esportes, o portal Metrópolis, anunciou esta semana, se eu não estou enganado, na última quarta-feira, a compra dos direitos de transmissão da Série D do Campeonato Brasileiro. Até aí tudo bem, mas o que me chamou a atenção é que eles anunciaram um pacotão de transmissões já nesse final de semana, amanhã e domingo. 14 transmissões. 14 transmissões. Ô Marlon, você como homem das estatísticas e tudo mais, rapaz, primeiro, né, é uma empresa do Distrito Federal que coloca a sua cara em um nível nacional e compra a Série D do Campeonato Brasileiro. Como é que você vê isso? E me fale dessa logística, como é que você imagina, hein? Eu penso o seguinte, Fábio, o marketing existe para que você defina, veja qual é a necessidade que o cliente está tendo, então ele pega e investe naquele produto para poder trazer qualidade, trazer inovação para que o público tenha acesso. Isso é um ponto do marketing. Tem vários tipos de marketing digital, vários tipos de marketing. Mas quando você pensa que não é só a Série D, é um posicionamento de mercado que a Metrópolis Esporte está fazendo. Isso no futuro pode render muito mais que essa transmissão da Série D, pode ter aí um pay-per-view, pode ter algumas coisas que a gente ainda está engateando para ver. Uma jogada muito brilhante de marketing do grupo Metrópolis. Vejo uma logística que ele deve ter preparado às equipes que estão transmitindo jogos nessas praças. Você não vai poder mais transmitir o jogo. Os clubes não poderão transmitir com seus canais. Mas, né? Você tem a equipe de esporte? Tem. Então é o seguinte, vem pra cá. Porque a única forma que eu vejo deles estarem fazendo esses jogos, Vilela, porque como é que eles vão montar stand de equipe? 14 jogos. É o país inteiro, Brasil, né? todo. Brasil. Então, eu acho que ele fez uma jogada de marketing sensacional. Parabéns pela atitude, porque vai posicionar a marca Metrópolis. Não só, tem outros vieses que eles fazem, música, shows, esse negócio. Então, agora, no esporte, sensacional. Realmente, estão de parabéns essa jogada de marketing, posicionamento de mercado da Metrópolis Esporte. Eles já traziam, sem querer interromper, já traziam os grandes jogos para Brasília. Essa empresa, Metrópolis Esportes. Aí agora me compra a transmissão de uma Série D. Para você ver que não é só, eles estão fazendo um posicionamento de marketing para coisas maiores futuras. Coisas maiores futuras, não é só isso, viu, Fábio? Exatamente. Ô Vila, o Marlon falou um negócio aqui e eu fico pensando o seguinte, a gente conhece o dono dos porcos, né? Quem comanda tudo isso, que é
o Luiz Estevam. E, quando menos do tempo que a gente conhece, ele não é de fazer graça com nada, não. É um toma lá da cá. Se não for rentável, não me interessa. Eu não vou fazer para exaltar ou para ajudar a Série D do Campeonato Brasileiro. Você acha, Vila, que de repente aí um caminho que ele deve usar, o Marlon até citou aqui na palavra, o pay-per-view seria o canal, de repente coloca lá todos, 14 jogos que você falou, né? Coloca lá os cardzinhos, o caba clica lá no portal, aí abre por apenas R$ 29,90, você cai para dentro? O Luiz Estevam é uma pessoa, um empresário muito inteligente, inteligentíssimo. Né? E é mais um tentáculo das suas empresas que ele coloca para poder abraçar aí do seu conglomerado. E ele aí vem, e por trás dessa aquisição dele junto à CBF, da transmissão da Série B, Fábio, Série D, perdão, da Série D, eu acho que tem mais coisas por aí. Porque olha a jogada de marketing, Marlon. A pessoa vai pelo pay-per-view, R$ 39,90. E está pensando isso? Não, vai vir por trás os grandes patrocinadores que vêm por trás disso aí. Que pode ser um BRB da vida, que pode ser grandes marcas, aí, as grandes bets por aí. E aí sucessivamente. O Luiz Estevam, ele pensa, a gente acha que ele está pensando aqui, ele já está muito além. É uma pessoa muito inteligente, um empresário muito à frente do seu tempo, né? Como empresário. E eu penso que essa aí é uma grande jogada de marketing e que já deu certo. Eu acho que a gente comunga, nós três aqui, a gente comunga da mesma percepção, não é nem opinião, percepção. Eu acho que é um degrauzinho que está sendo construído, né, Marlon? De outros que deverão chegar, né? A gente vê, Fábio, aqui na região centro-oeste, o futebol goiano. Onde está o futebol goiano? Agora a gente vê o futebol de Brasília engateando lá embaixo, porque não há um interesse, não havia um interesse em divulgar, em propagar, em anunciar no futebol. Quantos anos nós estamos aí lutando nessa batalha no futebol de Brasília e a gente tira o dinheiro do bolso, Vilela. Nós tiramos dinheiro do bolso para poder fazer o futebol. Em várias cachaçinhas, vai estar na sinuca, no futebol, jogando, a gente fica aqui. E várias vezes somos mal recebidos, mal entendidos. Trabalha na varanda, trabalha com o nego querendo dar entrevista porque se acha um craque. Então, porque perdeu o jogo. Então, agora eu acho que é um novo degrau. É verdade. O futebol de Brasília tem que ser resgatado. Eu penso assim, porque tem o Gama. Olha a história do Gama. O Gama contratou o Felipe Clemente, viu, Marlon? Cadê o Brasília? Né? Fechou. Cadê o Guará? Acabou. Cadê o Taguatinga? Né? Então, tem pessoas aí que a gente precisamos, a imprensa como um todo, precisamos resgatar o futebol brasiliense. Agora temos o Capital, né, que é excelente. Temos o Ceilândia aí que também, né? Tá uma administração excelente, um técnico extraordinário. Pode ter o defeito que for, mas ali ele cuida no cabresto. Pois está ali, está levando o futebol de Brasília e vamos dizer, praticamente já passou de fase. Então temos que resgatar, cadê o Gama? O gamão do povão, como diz o saudoso. Ano que vem. O gamão do povão, como diz o saudoso Marcelo Ramos. Né? Força então, de Deus. E o ano que vem está aí o Gama. Mas vamos trazer para o Brasília. Brasília tem o Gama, tem o Brasiliense, tem o Capital, tem o Ceilândia, que deveria estar nesse cenário aí na Série D, Série B, Série C. Então o Brasília merece um time na Série B, na Série C. Né? No mínimo, o Brasília tinha que ter um time na Série D. Na Série C. Na Série C, D e B. Na D tem todo ano, né? Na D tem todo ano. No mínimo, Brasília. Infelizmente tem na D e não sai disso aí. Marlon, pensa, era para estar figurando na Série B ali do brasileiro, na Série B, Brasiliense, Gama, agora a Capital que surgiu. O Capital na C, né? Ceilândia na C. Pois Ceilândia na C. Ano que vem vamos pular para C. Vamos lá, Ceilândia. Força, Ceilândia. Como diria
uma banda mineira muito conhecida, e o Marlon sempre gosta que eu cante, né? Dias melhores para sempre. Dias melhores para o nosso futebol. Vamos colocar um ponto final ao nosso Parada Técnica, mas antes, Marlon, você fica aí me cobrando que eu fale dos seus meninos. Vou falar aqui, ó. Nós temos a 9ª rodada, viu, do Sub-20, pautada para esse final de semana com Canaã e Cruzeiro, Planaltina e Real. O CESP pega o Sobradinho, mais uma lapada vai tomar. O Gama pega Aruque, na base do samba. Samambaia e Paranoá. Ceilândia e Santa Maria. Ceilandense e Brasiliense, é isso? Legião e a equipe do Lusiânia. O Capital pega o Greval e o Candango enfrenta o Riacho. No grupo A, Canaã 18, Samambaia 17, Real 17, Sobradinho 17. Portanto, Canaã é o líder com 18 e os outros 3 com 17 nesse G4 aí do grupo A. No grupo B, o Brasiliense lidera com 22, Capital é o segundo com 21, minha cola tá boa aqui. E o Greval com 20, além de Santa Maria fechando o G4 com 16 pontos somados até aqui. São os nossos meninos, né, no nosso Candangão Sub-20. Vem aí a segunda divisão do futebol do Distrito Federal. A gente vai estar acompanhando, final de agosto, viu? E tô sabendo aí que vai ter um mexe-mexe bom, vai ter equipe que vai chegar aí para torar tudo aí, para tentar subir da segunda para a primeira. Um dos destaques que eu coloco aqui hoje, não pelo futebol, né, mas tô falando em termos de segunda divisão, é muito bom ver o Braslândia de novo em disputa, né, do campeonato, porque eu gosto muito de ir a Braslândia fazer jogo lá no Chapadinha, né, ter uma memória afetiva muito boa em relação ao estádio Chapadinha, e sobretudo quando a gente vai lá, o Marlon sempre paga para nós o almoço lá na feira, e é bom demais comer na feira, né, Marlon? E lá não tem o doce aquele docinho que eu trouxe. Made in Nerópolis. Made in Nerópolis. Lá não tem. Fabinho, tô aqui nos Estados Unidos. Peraí, Fabinho, tô nos Estados Unidos aqui, rapaz. Tô aqui em Orlando aqui, peraí que eu vou falar com o Pato Dono, já converso contigo, desliga o telefone na minha cara. Aí chega com aquela cara deslavada. De pateta. Trouxe, cara de pateta, isso. Aí pega bem assim, cadê? Daqui. Trouxe pra você de lá. Ô, mano, obrigado. E tal, chega em casa, tem um papelinho atrás, eu vou ler Made in Nerópolis. Toma. Sabe o que me impressiona? Esse tipo de pessoas. Eu trouxe camisa pra ele do Leipzig. Eu já tô botando em dúvida se é mesmo. Da Alemanha. Eu trouxe camisa pra ele de vários outros lugares que eu consegui ir. Boné de Veneza. E agora, só porque eu trouxe um docinho pra ele, Europa. É melhor você encerrar esse assunto. O melhor doce do mundo é de Minas. É melhor você encerrar esse assunto que vai ficar ruim pra você. Vai ficar ruim, eu vou te expor aqui, você não vai gostar. Eu vou te expor, você não vai, depois eu vou expor. Ele não falou aqui do boné que ele me trouxe de Veneza? Aí no pacotinho trouxe um boné pra você de Veneza. Aí eu olhei assim, tinha realmente Veneza e tal, né? O nome, né? Cheguei em casa, gente. Vou tirar o boné da sacola e olha, quando eu puxo assim, tava assim, Supermercado Veneza. Conversa fiada, você é muito pilantra, Marlon, né? Liguei pra ele na hora, tu não falou que trouxe o negócio de Veneza? É do Supermercado Veneza, eu fiz as compras lá, acima de 80 conto, tu ganhava o boné. Me poupe, Marlon. Passou em Gênova ali com a esposa, naquelas gôndolas, aí passou em Veneza. Gôndolas do Veneza, nas gôndolas. As gôndolas do Veneza. Gênova, aí passou nas gôndolas de Veneza e trouxe o boné. Mestre Vilela, obrigado pela presença, encontro marcado semana que vem. Eu acho que semana que vem você vai pintar aqui segunda-feira, viu? Que tem um cabo aí que tá querendo dar um nó na gente, vai pra Minas Gerais, cuidar de fazenda, sabe, Marlon? Fazendeiro. Aí quer fazer uma inversão semana que vem. Perfeito. Você gosta de fazer uma inversão, da sexta pra sexta, tranquilo, não, pra mim tá tudo certo. Eu sabia que podia contar. Um abraço com Deus. Marlon, você vai fazer mais presente pra mim não, tá? Tá bom. Um recadinho pra turma. Supermercado Veneza e by Nerópolis, estou fora. Um prazer estar com vocês. Olha. E olha, não perca
Não perca aqui a parada técnica. Tenha um bom final de semana e que Deus continue com vocês. Ó, saúde, sorte, sucesso. Amém. Isso aqui, gente, ele usava sempre no fechamento dos trabalhos na Rádio Planalto. Vilela, seu destaque final. Ele, Brasiliense volta a treinar amanhã, não sei o quê, 2 baixas e tal. Eu vou fechando por aqui. E eu só desejo a você, Fábio Santos, os 3 S's. Sorte, saúde e sucesso. Esse Vilela é uma figura. Vamos fechando a conta por aqui. Nossa parada técnica vai se encerrando e a gente volta na segunda-feira com mais uma edição a partir das 8 da noite. Foi muito bom ter a sua presença, tá bom? E agora com o Vilela, titular mais que absoluto aqui do Timaço. Show de bola! Seja bem-vindo, Vilela. Excelente final de semana para todo mundo e até a próxima. Tchau, tchau!